Caros amigos, sou o professor Sequencialdo. Nessa aula vamos falar um pouco sobre sequências, principalmente a respeito dos conceitos iniciais de sequências numéricas. Olá, tudo bem? Para iniciar o assunto, eu vou lhes contar um pouco a respeito de um capítulo do livro chamado O Diabo dos Números, do autor alemão Hans Magnus Enzensberger. Não vou me aprofundar no romance, mas para vocês se colocarem a parte do enredo deste livro, vou lhes dar uma breve introdução. Pois bem, o livro O Diabo dos Números conta a história de um menino chamado Robert, que durante algumas noites sonha com um velhinho que se diz o Diabo dos Números. No quinto capítulo do livro, com o nome de A Quinta Noite, o Diabo dos Números aparece no sonho de Robert, de maneira inusitada. Ele estava em cima de uma palmeira cheia de cocos. Então, ele, o Diabo dos Números, propõe a Robert, o menino que sonha com esse diabo, que ele suba lá em cima do pé de coco. Lá em cima, eles bebem a água de vários cocos e o Diabo dos Números pede a Robert que jogue esses no chão. Esses cocos, ao caírem no chão, formam uma imagem com essas características que podem ser observadas no quadro. Em suma, dentre várias indagações e observações que ocorrem neste capítulo, que vocês poderão saber mais lendo o livro, existe uma que farei para vocês. E é a seguinte: observando a quantidade de bolinhas, ou seja, a representação dos cocos, onde na primeira ordem temos uma bolinha, na segunda 3, na quarta 10 e na quinta 15, com quantas bolinhas podemos representar a situação na 10ª ordem? Essa foi fácil para vocês, não foi? Antes de responder essa situação, vou falar sobre alguns conceitos de sequências. Em nosso dia a dia, aparecem algumas ideias de sequência ou sucessão, como por exemplo, a sequência dos dias da semana ou a sequência dos meses do ano com 30 ou menos dias. Também temos a sequência numérica, onde podemos dizer, a simples modo, que é uma organização de números, como por exemplo, a sequência dos números naturais pares não nulos. Pois bem, em todas as situações que acabei de falar, observamos certa ordem nos elementos das sequências. Esses elementos chamamos de termos da sequência. No caso da sequência dos dias da semana, temos como domingo o primeiro termo, representado por A1, segunda-feira o segundo termo, representado por A2, terça-feira o terceiro termo, representado por A3, e assim sucessivamente. Neste exemplo da sequência dos dias da semana, o último termo, o sétimo termo, o A7, é o sábado. Ou seja, o número que está subscrito indica a ordem que o termo aparece. Assim, essa sequência tem 7 elementos. E se tivermos uma sequência com n elementos, a representação do último termo, do enésimo termo, é dado por A com n subscrito, ou seja, AN. Este AN pode ser chamado também de termo geral da sequência. Esse termo geral é uma expressão que representa todos os elementos da sequência. Por exemplo, a sequência dos números naturais pares não nulos que vimos, ou seja, a sequência 2, 4, 6, etc., tem como termo geral a expressão AN igual a 2n. Pois quando substituímos o n pelas ordens que aparecem os elementos, ou seja, por n igual a 1, 2, 3, etc., obtemos A1 igual a 2, A2 igual a 4, A3 igual a 6 e assim sucessivamente, obtendo a própria sequência. Voltando para o problema, qual seria mesmo a quantidade de bolinhas da 10ª ordem, ou seja, o A10? Organizando a quantidade de cocos em números, teremos essa sequência, com A1 igual a 1, A2 igual a 3, A3 igual a 6, A4 igual a 10, A5 igual a 15, etc. Podemos obter o termo geral para facilitar nossos cálculos. Acompanhe. O A1 é igual a 1 e o A2 é igual a 3, podendo ser escrito como 1 mais 2. O A3 é igual a 6 e pode ser escrito como 1 mais 2 mais 3, ou seja, todos os termos podem ser escritos como a soma dos números anteriores mais a ordem do elemento que se busca. Mas para sabermos o 10º termo dessa ordem, com esse raciocínio, precisaríamos de todos os elementos anteriores à 10ª posição, ou seja, até o A9. Então vamos continuar.
O A4 é 10, que também pode ser escrito como 1 mais 2 mais 3 mais 4. O A5 é igual a 15, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Está muito demorado isso, não acham? Que tal usarmos a ideia atribuída ao matemático alemão Gauss? Para fazermos isso, vejam o esquema no quadro. Observamos que se somarmos os extremos, ou seja, o primeiro termo com o décimo, o segundo termo com o nono e assim por diante, obtemos sempre o mesmo resultado igual a 11. Assim, usando a ideia de Gauss, para obtermos o décimo termo da sequência, podemos fazer a soma do primeiro termo com o último e o resultado multiplicar pela quantidade de parcelas obtidas com a separação de 2 em 2 termos. Isso quer dizer, podemos somar o 1 com o 10, o resultado multiplicar pela quantidade de termos, ou seja, vezes 10, e esse dividir por 2, que foi como organizamos os termos. Portanto, temos que a 10 é igual a 1 mais 10, ou seja, o primeiro termo mais o número de termos, multiplicado por 10, que é a quantidade de termos que temos. O resultado que temos dividimos por 2, que foi a organização das parcelas que fizemos. Ou seja, a 10 é igual a 55. Assim, temos 55 bolinhas na 10ª ordem da sequência. O termo geral dessa sequência com n termos pode ser dado pela expressão a n igual 1 mais n vezes n sobre 2, sendo n a quantidade de termos da sequência, e 2 sendo a organização das parcelas que fizemos. Com o termo geral, conseguimos obter todos os elementos que buscamos em uma sequência numérica. Espero que tenham gostado do vídeo sobre sequências. Até mais!